É bíblica a deidade de Jesus. Sua Bíblia, Palavra de Deus, poderá ser aberta no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, ainda bem que nós temos um Deus que é Deus da paz. A vida espiritual não é uma vida de guerra, de batalha com Deus. Ele é o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Versículo 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, vamos orar ao Senhor, que esta palavra console, conforte e lhe dê crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos reunimos debaixo da autoridade da palavra, porque Tu sustentas todas as coisas com o poder da palavra. O governo está sobre os Teus ombros. A palavra esta noite nos fará e nos levará a uma viagem às profundezas do coração de Deus. Nós não pregamos sabedoria humana, nós pregamos a sabedoria predestinada. Nós não mercantilizamos a palavra, nós expomos a palavra. Ela é viva, é eficaz, ela não retorna vazia. Por isso, nesta noite, Deus, estamos aqui todos reunidos, submetidos a esta palavra. Fala-nos, ó Deus. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, cartas escritas pelo Deus vivente, pedras que vivem, eleitos segundo a presciência de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, predestinados para o louvor da glória de Deus. Meus filhinhos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como um todo, em seus 66 livros, mostra que existe um único Deus. E que o único Deus é Jesus Cristo. Lembra-se quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Os próprios discípulos reconheceram a sua divindade. 2017 anos depois, este é um dos temas mais controversos. Desde que eu comecei a expor esta revelação, até dos mais recônditos países de África, pessoas entraram no Face da igreja dizendo: nós não cremos que Jesus é Deus, Ele é apenas um profeta, Ele é apenas um mártir. E eu disse: nunca foi apenas um profeta. Talvez na tua cabecinha oca, que não tem entendimento, você reduza aquele que nem os céus podem conter a sua glória,
reduza a um pequeno profeta mortal. Pastor, então, evidencie, por favor, fatos que mostrem a divindade de Jesus. Vamos começar por ler Atos dos Apóstolos 5:31. Deus, porém, com a sua destra, investido no pleno poder e autoridade, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ouça o que eu lhe vou dizer. Só Deus pode perdoar pecados. Você sabe por quê? Porque quem é ofendido com um pecado é Deus. Quando alguém peca, não pense que está pecando contra o vizinho, a esposa, o marido, uma pessoa de família, contra os princípios, um padrão. Não, quando alguém peca, está ofendendo a Deus. E claro, se ofende a Deus com pecados, só Ele pode perdoar pecados. Quem pode dar remissão de pecados é Deus. Paulo explicou isso em Colossenses 3:13, onde ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Aleluia. Veja, Deus nos perdoou. Nós não poderíamos estar aqui esta noite, sentados num auditório de uma catedral, se nós não fôssemos pessoas justificadas e perdoadas e livres. Nós nos sentiríamos mal de estar num lugar sagrado, carregando pecados sobre nós. Não aguentaríamos 3 minutos dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos perdoou. Só Ele pode perdoar pecados. Salmo 130, versículo 4 disse: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Buda não pode perdoar pecados. Ele não pode lavar com sangue, porque ele não derramou o seu sangue. Maomé não pode perdoar pecados, porque ele não foi para uma cruz, ele não teve uma morte maldita, ele não carregou sobre ele o pecado do mundo ocumene e disse: tudo está consumado. Ele não perdoa pecados. Diz que com ele está o perdão para que as pessoas o temam, sejam livres de pecado. Em Jeremias 31:34 diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior deles, diz o Senhor. Agora vem o grande milagre que Deus fez na minha vida e na tua vida. Ele disse: perdoarei as suas iniquidades. Olha que Deus maravilhoso. E dos seus pecados nunca, jamais eu vou me lembrar. É por isso que você pode estar aqui, por isso eu posso estar aqui nesse púlpito, porque eu não tenho um Deus lembrando que eu há 1 ano, há 2, há 5, há 20, há 30, uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Ele disse: eu vou perdoar as tuas iniquidades, porque o pecado antes de Jesus era um tempo chamado tempo da ignorância. Muita gente dizia: mas o que é que tem de mal se eu cheirar um teco de cocaína, ou fumar uma marihuana, ou tiver sexo ilícito? Não vejo nada de mal, porque o pecador é cego, não consegue ver. Ele está morto em seus pecados e delitos. Mas quando Jesus perdoou,
Ele arrancou as escamas dos nossos olhos, arrancou os véus do nosso coração, e Ele disse: Miguel Ângelo, eu vou perdoar todas as tuas iniquidades e dos teus pecados, passados, presentes e futuros, eu jamais me lembrarei. Então não diga nunca mais que você é um pecador. Você foi um pecador. Me recordo um dia de contar aqui no altar, um homem que chegou aqui, passado por várias denominações, chegou aqui em pecado, e eu disse: mas depois de passar em 18 denominações, passar por 18 batismos, você ainda vem aqui e me diz que está em pecado? Ele diz: oh, eu sou um velho, eu sou um fraco, eu sou um pecador. Ele nunca se sentiu perdoado. A desculpa para os seus pecados: eu sou um fraco pecador. Nós não somos fracos pecadores, nós temos uma carne fraca. Nós temos um corpo de humilhação, uma carne de imundície. Mas uma vez em Cristo, quem vive dentro de você é Jesus. Quem está dentro desse vaso de barro não é apenas um coração e sangue, e veias e pele, osso e tendão. Aí está Jesus Cristo. Então você tem o poder dos poderes dentro de você. Então essa carne não vai te dominar mais. Quem te domina é Jesus Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei. Por isso o pecado não terá domínio sobre nós. Fomos perdoados e Ele não se lembra. Não adianta você ficar e dizer: Senhor, mas eu não me sinto merecedor de um milagre, de uma casa nova, porque eu pequei, eu briguei com meu marido, eu insultei a minha sogra, eu falei mal de tudo. Não adianta você tentar lembrar, porque Deus disse: eu não me lembro. Que relação linda, pura nós temos com Deus. Ele não é homem para mentir, nem é filho do homem para que se arrependa, prometa e não cumpra. É uma relação transparente, é uma relação lavada no sangue. Você pode dizer: Abba, Pai. E Ele não vem com um cajado nas suas costas. Ele diz: meu amado, minha amada igreja, noiva, ataviada de branco, o teu vestido de noiva não está sujo, foi lavado. O profeta Isaías dizia: você pode ter chegado à minha igreja como escarlate, como carmesim, mas o sangue nos torna brancos como a lã e como a neve. Diga glória a Deus. 2 de Timóteo 4:1 diz: conjuro-te perante... Aí quer louvar a Deus, por favor. É para Ele. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Deus e Cristo. Deus e Cristo são um, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele há de julgar vivos e mortos. Julgar como, apóstolo? O senhor acabou de dizer que ele não se lembra. A Bíblia diz que haverá um tribunal. A justiça dos nossos pecados, passados, presentes e futuros, já foi feita na cruz. Ele disse: tudo foi consumado. Ali o pecado, o castigo, a dor, a maldição foi encravado. Ali terminou a vida miserável. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Diga graças a Deus. Passaram. Mas passaram mesmo. Na cabecinha oca de muita gente não passou nada. Jesus disse que passou. E Ele disse: eis que tudo se faz. Então Ele julgará o quê? O tribunal de Cristo, que Paulo deu ênfase, será para julgar pecados? Não mais. A cruz já fez a justiça. Ele vai julgar as obras
que fizermos ou deixarmos de fazer através do nosso corpo para haver recompensa e galardão. Esse será o tribunal de Cristo. E diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então é bom que você faça a obra de Deus incansavelmente, não falte aos cultos, pregue, dê testemunho, porque isso tudo está sendo feito um memorial. Malaquias disse isso. Você está construindo um memorial. Por que às vezes uma pessoa tem 20, 30, 40 anos na obra de Deus e de repente a pessoa peca? Por que Deus não mata? Porque Deus tem um memorial. E Ele vai dizer, esta mulher, este homem fizeram uma obra tão grande, fizeram um trabalho tão grande, pregaram a tantas pessoas. Então agora tudo isso aqui é anulado por causa de um erro. Tem um memorial. Deus é justo. A tua obra não é em vão. Diga glórias a Jesus. Então, o primeiro sinal do reconhecimento da divindade é a questão do perdão. Em segundo lugar, Jesus teve sua natureza divina reconhecida por seus seguidores e até os títulos que ele recebia provam isto. Vamos ver, por exemplo, o Redentor. Em Salmo 137 diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele a copiosa redenção. Redimir, limpar, lavar. E diz o Apocalipse 5:9, entoava o novo canto dizendo: digno és de tomar o livro, brilha os selos, foste morto com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda a língua, tribo, língua, povo de Deus. Compraste. Então, quando Deus nos deu uma copiosa redenção, Ele nos comprou para Ele. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele é o Redentor. Nós somos os redimidos. Número 2, a Bíblia diz que Ele é Emanuel. No livro de Isaías 7,14 diz isso. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Agora veja, no novo pacto, em Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ele é o Redentor, ele é Emanuel. Agora vamos falar da crucificação. Ele foi transpassado. Diz o livro de Zacarias 12. Vamos vendo o Velho e o Novo Testamento. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Havia uma promessa e uma determinação de Deus, que ele fosse traspassado, que ele fosse crucificado. E no livro de João 19:37 diz isso. Outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Aquele sacrifício na cruz, eu já disse aqui inúmeras vezes, e eu vou repetir isto até que ele volte. O sacrifício da cruz lá no Monte Gólgota não foi um sacrifício de um pesadelo para que um diretor de cinema e ator chamado Mel Gibson fizesse um filme chamado A Paixão de Cristo e ganhasse $500 milhões. Ali estava o cumprimento do padrão e dos desígnios de Deus. Deus disse: é preciso que um cordeiro perfeito morra e derrame o seu sangue. Ele foi o cordeiro perfeito. Ali não foi um espetáculo de horror, ali foram os desígnios se cumprindo. E quando ele ofereceu a sua vida e foi crucificado, e aqueles pregos malditos o cravaram naquela cruz, aquele sangue derramado, tudo isso era um plano perfeito de Deus. Sem a crucificação não haveria a morte do cordeiro, não haveria sangue derramado, não haveria salvação. Ele foi traspassado. As orações de Paulo provam isto. Gálatas 1:3 diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Pai, o Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois veja em Efésios 1:2:
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Então, você percebe que até as orações de Paulo reconhecem a divindade de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele foi o Criador e o sustentador. No livro de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então, quando no princípio Deus disse, haja sol, quem é que estava ali? Era Jesus. Era o Verbo. Não estavam três pessoas. Amados, tire isso da sua mente definitivamente. Não existe uma trindade, ou uma trindade celestial, ou uma santíssima trindade, ou três deuses. Não existe, nós não somos politeístas. A Bíblia deixa claro que existe um Deus. E Colossenses 1,16 explica isso. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu disse isto aqui domingo. Um dia uma senhora me perguntou, quem criou Deus? Deus não tem um criador, ele é Deus. Porque se tivesse um criador, então quem o criou ou quem o criara seria Deus. Ele sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o sustentador de todas as coisas. E veja Isaías 44:24, diz a palavra, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho, então não houve um pai, um filho, um Espírito Santo. Ele disse, sozinho, eu estendi os céus e sozinho eu espraiei a terra. Você sabe que existem versículos, nós nunca tínhamos usado este versículo aqui na igreja. Existem versículos tão fortes, tão determinantes, tão verdadeiros como todos eles são, mas há uns que parece que trazem mais luz, parece que trazem um fogaréu à mente. E aqui está eu sozinho. Ele não disse eu, o Pai e o Espírito Santo juntos, batalhando de mão dada, fizemos tudo. Ele disse eu sozinho. Então nós estamos aqui algumas semanas mostrando a divindade de Jesus. Vou lhe dizer, eu me sinto extremamente feliz e honrado por Deus poder usar os meus lábios para poder trazer vida a esta palavra, para cair como semente na terra do teu coração. Isso para mim é o maior privilégio que um homem pode ter. Revelar a divindade do Deus, do Criador. Então, graças a Deus, Senhor, eu me sinto feliz, honrado, porque não escolheste outra pessoa, foi esta igreja, este ministério. A Deus, a glória e a honra. Então, até os milagres provam a divindade de Jesus. Veja, ele transformou água em vinho. João 2:7-9, disse-lhe Jesus, enchei de água as talhas, eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo. Veja, Jesus transformou água em vinho. Eu conheço o milagre de alguns lugares que põem água no vinho. Mas ele pegou água e transformou em vinho. É um milagre. Ele andou sobre as águas. Mateus 14:25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar.
Alguém poderia transformar água em vinho, alguém poderia andar sobre as águas, alguém poderia multiplicar coisas. João 6,11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, e 5.000 pessoas comeram. E ainda sobraram 12 cestas de pão. Quem pode andar sobre as águas, transformar água em vinho, multiplicar situações e coisas, curar o cego, o paralítico, o doente, ressuscitar mortos? Quem poderia fazer isso? É por isso que Paulo disse: Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Tiago diz que Ele é o Pai das luzes, Ele é a brilhante estrela da manhã, é a rosa de Saron, é a videira verdadeira, Ele é a porta, Ele é a água, Ele é o sol, Ele é o leão, Ele é o cordeiro. Meu Deus, quando Buda poderia se chegar ao calcanhar de Jesus? Só Ele é Deus. Então, fatos históricos que todos admitem, cristãos e não cristãos: Jesus Cristo foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, teve aparições ressuscitado. E você sabe, a ressurreição de Jesus transformou o sábado da lei, o Shabat, no domingo, dia do Senhor. Por que nós chamamos dia do Senhor? Porque foi o dia da ressurreição. Então nós não guardamos o sábado, não. O Shabat, o sábado, guardam os judeus e as igrejas, algumas igrejas da lei. Mas esse sábado não é mais, ele foi substituído pelo descanso do dia do Senhor. Você sabe, um dia em cada 7 dias não nos pertence. A Bíblia manda consagrar Deus. Infelizmente, o cristianismo que se vive aí fora hoje é um cristianismo de nada. Se você for na Barra da Tijuca, do ponto 1 do pier até o fundo lá do Recreio, na Praia da Macumba, você pega domingo de manhã milhares de cristãos. Igreja essencial. Sem igreja não se vive. Sem os valores do cristianismo não se vive. Você não vê como é que a nossa sociedade está. Ideologia de gênero, meu Deus. Domingo mandaram-me um post, 2 senhoras dizendo: eu sou a pastora fulana de tal, sou casada com esta pastora aqui e temos uma igreja, porque nas outras igrejas nos rejeitam. Ouça, ninguém rejeita nesta igreja um homossexual ou uma lésbica. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa: você não pode se acobertar atrás de uma igreja para continuar no pecado. A Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra, põe um coração sensível. Deus muda, Ele regenera. Ele não disse isso, Ele disse: olha, nem sodomita, nem efeminado, nem beberrão, nem mentiroso, nem alcoólatra herdarão o reino de Deus. Ele diz: tais fostes alguns de vós, mas agora lavado no sangue de Jesus. Então eu posso ter entrado aqui na igreja, qualquer pessoa pode ter entrado carregando o ocultismo, a miséria da macumba, do espiritismo, da droga, da prostituição, da mudança de propósitos sexuais. Mas uma vez que se chega a Jesus, Ele transforma a vida da pessoa. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então eu não admito uma Bíblia gay. Eu não admito que eu sou uma mulher pastora casada com esta pastora e temos uma igreja, porque as igrejas nos repudiam. Nunca se repudiou alguém aqui nesta igreja. Então, se a pessoa é homossexual ou lésbica e quer continuar praticando o seu pecado, sabendo à luz da Bíblia que isso é errado,
Então, o alcoólatra não precisa de mudar, o drogado não precisa de mudar, porque ele vai dizer: vamos abrir uma igreja dos maconheiros, dos cheiradores, porque aquelas igrejas nos rejeitam. Não, nós não rejeitamos pessoas, nós rejeitamos o pecado que escraviza as pessoas, que aprisiona as pessoas. Qualquer pessoa vem a Jesus, pode vir a Jesus. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não, se aqui chegar um alcoólatra, nós não vamos cobrir o alcoólatra dizendo: meu amado, continua bebendo. Você bebe quanto? 2 garrafas, bebe 4, Jesus te ama. Nós vamos dizer ao alcoólatra: você está se destruindo, você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Você está se matando, você está gastando dinheiro, você vai ser vergonha da tua família. Mude, fazemos uma oração para ele nunca mais beber, e quando sente o cheiro da bebida, do cigarro, vomita. Porque se cada pessoa que quer se proteger de um pecado e não quer mudança de vida, e diz que é cristão, criarmos uma igreja, nós vamos ter igrejas de toda a espécie de pecado. Vamos criar uma Bíblia para os alcoólatras, uma Bíblia para os maconheiros, uma Bíblia para os chincheiros e cheirador de cocaína. Vamos criar uma Bíblia para o alcoólatra. Meu Deus, este é o fim do mundo. Eu tenho nojo do pecado. Eu odeio o pecado. Eu sei o que o pecado fez na minha vida. Eu sei como é que eu vivia aprisionado atrás de uma religião, e a religião não fazia nada por mim. Então nós estamos pregando uma palavra que transforma. Conversei há uns tempos atrás, há cerca de 1 ano atrás, com um rapaz da nossa igreja que escolheu a opção de viver o homossexualismo. E eu o encontrei e disse: cara, a igreja está lá te esperando, volta, mesmo com o teu problema, ninguém vai te acusar de nada. Espera a palavra fazer a obra. E ele disse: não, eu não vou voltar porque os meus pensamentos são muito mais importantes do que a Bíblia. Eu tenho uma outra filosofia de vida. Não se coaduna. Contrário à Bíblia, dá inferno, amado. Contrário à Bíblia, dá lago de enxofre. O problema é que a nossa sociedade está engolindo tudo que é ensinado e absorvido. Então, nós estamos hoje vendo a humilhação da obra de Deus, a humilhação da Bíblia sagrada. Meu Deus, isto é sagrado. Não pode uma sociedade editar uma Bíblia cor-de-rosa, dizendo a Bíblia da graça, a Bíblia gay, só para nós. Então vamos dar todos os ênfases nesta questão. Jesus deixou claro: sodomita não entra no reino dos céus, efeminado não entra no reino dos céus. Pastor, mas não pode existir no meio do drogado, efeminado, sodomita, lésbico, pessoas salvas para a salvação? Sim, mas tem que deixar a vida velha. Pastor, mas eu não tenho forças para deixar. Ainda bem que você não tem forças, porque você é humano, é carne. Quando nós teríamos forças para deixar um vício, um mau costume, um mau hábito, um perrengue de vida? Nenhum teria, graças a Deus. Aí você vai dar valor a Jesus, porque Ele disse que Ele pode fazer infinitamente mais, segundo o poder que opera em vós. Então eu não posso, mas Ele pode. Então você não pode, como um cristão, passar a mão na cabeça do pecado. O pecado é a arma de Satanás para pisar, para humilhar, para escravizar. E as pessoas dizem, cada um tem uma desculpa. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Quer dizer que ele tem um domínio. Não estás debaixo da lei, sim da graça. Então, quando você pensa em Jesus,
Você pensa numa obra completa. Ele não opera nas emoções e deixa o físico de lado. Ele não opera na parte financeira para te deixar um corpo doente. Ele opera o homem todo. Ele diz que o homem velho, as coisas velhas passaram. Se passaram, nós não podemos aqui dizer, aqui temos os irmãos alcoólatras, os irmãos chincheiros, os irmãos que cheiram, os irmãos adúlteros, os irmãos roubadores. Então temos aqui uma igreja, graças a Deus, aqui não se repudia ninguém. Aqui não se repudia ninguém. Mas eu não conheço uma vida de uma pessoa salva, escrava de pecado. No way. Ele quebrou a escravidão do pecado. Então eu queria terminar estes 5 minutos para mostrar-lhe que Jesus, como divino, verdadeiro Deus, Paulo disse em 1 Coríntios 15: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Não há salvação de outra forma. É pelo evangelho, é pela pregação da palavra. E ele diz: se retiverdes a palavra, como eu vou lá preguei. Isso, irmãos, não existe outra palavra que salve, senão a revelação da graça de Deus. Ele diz: você tem que reter a palavra, como eu vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o qual foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois apareceu aos 12. Então, tudo o que aconteceu na vida de Jesus foi conforme as Escrituras. E ele disse: vós errais, não conhecendo as Escrituras. Então, quando eu sigo as Escrituras, não há erro, não há derrota, não há fracasso. A vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, creia nisso. E eu vou lhe dizer, não saia esta noite deste lugar sem uma entrega total a Deus. Pastor, eu ainda tenho algumas coisinhas do mundo na minha vida. Você tem o mundo todo na tua vida. Não aceite, não dê desculpas para você, não postergue uma vida feliz. Ele está aqui esta noite. Pastor, mas às vezes eu tenho um apelo do mundo. Você tem o mundo todo dentro de você. Eu vou lhe dizer uma coisa. Pode bater a batucada, o samba, o rolé, o sacudimento, sei lá como é que são essas músicas. A mim não me mexe em nada, pelo contrário. Eu sou movido pelo Espírito Santo. Pastor, mas quando o teu vizinho, eu tenho um vizinho que toca para trás da minha casa, às vezes sábado eu estou estudando e tem música pesada, música hard, sabe, aqueles grupos de rock, e tem um garoto que toca bateria, e ele começa a tocar bateria às 3 da tarde, vai até às 11h30 da noite, que Deus tenha misericórdia dele. E eu estou ali, e ele mete aquela música terrível, aquele cantor de rock que bota uma língua de 6 palmos cá para fora, ele grita do lado, eu digo, meu Deus é fiel. E às vezes eu tenho lutas titânicas para estudar e fica aquela bateria, aqueles grupos de rock, eles não fazem a minha cabeça. Aliás, nada faz a minha cabeça. A minha cabeça já está feita há muito tempo. Aliás, está a cabeça, tronco, membros a vida toda. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, segundo as sagradas Escrituras. Diga glória a Deus.
Eu queria terminar porque a palavra que vem à minha mente é: pede-me o que quiseres que te darei. O Senhor está colocando isso na minha mente profética, no meu coração apostólico. Pede-me o que quiseres que eu te darei. E nós vamos usar agora estes minutinhos finais, porque eu sei que há pessoas aqui que precisam de um socorro, que precisam de ver Deus agir nas suas finanças, no seu trabalho, na sua família. Precisam de ver uma mudança na sua carreira, precisam de ver uma mudança na sua relação matrimonial, precisam de se ver livre de algum hábito errado, algum sentimento equivocado. O Senhor disse: pede-me o que quiseres. E nós vamos agora orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu sinto a Tua presença neste lugar, Pai. Este lugar é terra santa, é sagrado. Foste Tu, Senhor, que proveste tudo, todos os milhões que foram investidos aqui, Tu os trouxeste, Pai. E Tu disseste: esta casa será chamada casa de oração. Tu disseste que este altar seria um altar santo. E Tu disseste, Senhor, que aqui Tu promoverias uma mudança de vida total. Mudanças a 180 graus. Tu disseste, Senhor, que nem o louco erraria quando ouvisse a mensagem da graça de Deus. Os Teus olhos estariam aqui, a Tua mão aqui, o Teu coração aqui, e que a súplica que o Teu servo fizesse, Tu responderias. E agora, Senhor, eu entro em concordância com a igreja. Tu disseste: pede-me o que quiseres. Tu abriste o jogo do Teu coração com o nosso coração. E neste momento, Senhor, levamos ao Teu altar aquilo que cada um está pedindo, intercedendo, suplicando. Senhor, eu não posso pedir de outra forma, porque a minha fé é tão poderosa, que eu vou dizer, Senhor, que nas próximas 72 horas, teremos quinta, sexta e sábado. Antes de sábado, Senhor, milagres, prodígios, maravilhas, sinais de Deus. Sinais de Deus. Em o nome de Jesus. Shakaramantarababasarabas. Sinais de Deus. Muda a vida deste homem. Liberta esta pessoa, Senhor. Senhor, estende a Tua mão agora sobre a minha mãe lá no hospital, Senhor, em Santarém. Só Tu dás a vida, Deus. Médico não pode tirá-la. Opera, Deus, um grande milagre esta noite. Agora, quando são 1h da manhã em Portugal, Senhor, que haja uma guerra com esses anjos milagrosos. Entre naquele hospital. Operem como labaredas de fogo. Como labaredas de fogo. Em nome de Jesus.
Senhor, há pessoas aqui que precisam urgente de ver um milagre de Deus. Elas não podem passar as próximas horas sem o milagre, Deus. Opera, Deus. E aqueles que podem esperar um pouco mais até sábado, Deus, as próximas 72 horas. Para que quando chegarem aqui no domingo, todos possam dizer: eu vi, só poderia ser a mão de Deus. O milagre aconteceu. Toca agora, Deus. Toca a mente, o coração. Dá ousadia, dá coragem. Aquela pessoa que estava à beira de desistir de algum empreendimento, algum projeto. Senhor, faz com que o coração resista a desistir. Nós não somos do que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que avançam. Nós somos dos que avançam. Você nasceu e foi gerado por Deus para avançar, para conquistar, para desbravar, para vencer. Eu cubro a tua família, o teu lar, a tua vida com este manto sagrado da graça de Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Entramos em concordância. Ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Não aceita esse pensamento negativo, irmão. Não aceita esse pensamento de derrota, minha irmã. Isso é mentira. A verdade é o que a Bíblia diz: tu és mais que vencedora. Aleluia. Glórias a Deus. Doce presença. Vamos ficar de pé. Presença santa, mora em nós, enchendo-nos de amor. Te adoramos por tua presença aqui, que nos renovará na base de amor. Diga: louvado seja o Senhor. Ao seu nome. O bispo vai dar a bênção final. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, nosso único Deus, Pai. E nós temos paz, Pai, porque sabemos que saímos daqui debaixo da Tua proteção, Senhor. Sabemos que Tu, Senhor, está dando ordem agora aos Teus anjos, ao nosso respeito, para que nos livre de todos os males, Pai. E nós queremos, sim, nas próximas 72 horas, Senhor, sentir, ver e receber o Teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós cremos que Tu és um Deus que promete e cumpre. Por isso que saímos daqui gratos por a eleição, pela Tua graça. Graça e paz. Saia daqui certo que o Senhor tem o melhor para a tua vida. Esse Deus maravilhoso. Amém.